Olá, meu nome é Ademir Santana, sou professor aqui do Instituto de Física da Universidade de Brasília e vou conversar com vocês sobre a noção de tempo e, seguindo em paralelo, vou conversar também sobre o conceito de espaço como utilizado em física, principalmente a física atual. Pois bem, por onde vamos começar? Vamos começar pelo início. E o início é o início do livro de Aristóteles, o Physicae, que na primeira sentença estabelece: tudo é movimento. Vou tentar deixar mais claro a ideia de movimento na medida que passa. Por enquanto, o que é necessário aqui é dizer que a física ela se funda a partir desta frase, ou seja, o olhar para o mundo a partir do movimento das coisas. Isso é o objeto da física, isso é o que funda a física. Como é que começamos a estudar o movimento? Bom, por duas escolhas ou por dois pontos de partida. O primeiro é sobre o mundo em si, sobre a existência do mundo. Para a física, para a praxis da física, para a sua operacionalidade, o mundo é tomado como os objetos do mundo. Usualmente, temos a ideia de que existe o mundo, o que quer que seja o mundo e suas coisas. A física, de uma certa maneira, na sua, como eu disse, operacionalidade, subtrai eventualmente isto, extrai isso e fica com as coisas. E as coisas em si definem o mundo. Então, isso é o que vai ser chamado de realismo da física. E além disso, a física também parte como pressuposto da ideia, na sua operacionalidade, da ideia de que nós, seres humanos, compomos o mundo. Compomos o mundo e temos capacidades cognitivas. Essa capacidade cognitiva certamente advém de elementos biopsicológicos e elementos socioculturais. Nossa capacidade cognitiva pode ser aprimorada com o passar do tempo e etc., mas nós, na média, temos certas capacidades e podemos nos antever a certas coisas. O que significa se antever a certas coisas? E o que significa, com esta capacidade, estudar aquilo que eu vou chamar de movimento? Bom, um ponto de partida é a definição do mundo, como eu estou dando. O mundo é composto de coisas, mas as coisas definem o mundo em si. Então, basta olhar para as coisas. Quando eu olho para as coisas, eu observo um outro aspecto. Qual outro aspecto? A de relações entre elas. Por exemplo, olho para essa sala, olho para as estantes e observo que os livros guardam relações entre eles, tem os quadros, outras estantes de livro, estátuas e etc. E amanhã essa conformação não deve mudar muito. Eu acordo, venho aqui, está mais ou menos assim, com uma teia de aranha a mais, uma a menos, mas na média não muda muito. Pelo menos com relação a outras coisas. Então eu digo que a nossa capacidade cognitiva, ela separa, ela olha para as coisas do mundo, que é o mundo em si, e fala da conformação das coisas sob dois aspectos. Esse estático, mais duradouro, não é? Com uma natureza um pouco perene, mas perene muito forte, pelo menos dura mais. E outra
não tão duradoura, não estática, vamos chamar assim. Então, eu observo com a minha capacidade cognitiva, e isso vale para qualquer um, pelo menos esses dois tipos de relação entre as coisas do mundo. Isso está dado, qualquer um percebe isso e faz inferências a partir disso. Vou me concentrar na estrutura de natureza estática. Quando eu olho para a sala, eu fui capaz de antever, por exemplo, que eu poderia colocar essa mesa sobre a qual eu estou apoiado, aqui tem um papel, enfim, de que a mesa caberia nessa sala. Quando eu falo isso, quando eu faço e procedo dessa forma, estou fazendo inferências e me antecipando a coisas. Como é que eu refino? Por exemplo, como é que eu digo um número de mesas que cabe aqui com um pouco mais de precisão? Certamente eu sou capaz de dizer, sim, só por minha capacidade cognitiva de olhar e observar, posso dizer, tem 3 mesas que cabem aqui dentro. Mas sou capaz também de dizer 50 mesas não cabem aqui. Elas não se colocam, é impossível colocá-las aqui. O refinamento traz elementos e o ponto de partida continua sendo relações. Eu vou escolher, para poder refinar essa ideia, eu vou escolher um padrão. Sou eu que escolho. Eu que tenho essa ideia, esta elaboração. Quando eu falo eu, a humanidade fez isso. Estou aqui representando a humanidade, usando a primeira pessoa do singular. Então, eu escolhi um padrão aqui, que são essas madeiras que seguram, apoiam, ajudam a apoiar as estantes. É uma madeira como essa. E sou capaz de dizer o seguinte, construindo linguagem, eu sou capaz de alinhar 5,7 dessas madeiras aqui nessa mesa. E também sou capaz de alinhar aproximadamente 16 dessas madeiras na extensão ali da sala. Quando eu faço isso, eu estou usando, como disse, o conceito primitivo de relações entre as coisas. Minha capacidade cognitiva permite isso. Então, estou usando a noção de cognição. E estou extraindo um número a partir da escolha do padrão. Eu faço uma elaboração teórica para escolher o padrão e poder comparar. Da comparação do padrão com as coisas na relação estática entre elas, eu posso deixar os padrões enfileirados aqui, isso não vai mudar, pelo menos até amanhã, que seja. Eu extraio um número, e aqui é o ponto central. O número extraído da relação da madeira, relação conceito primitivo, com a mesa, eu vou dizer, construindo linguagem, que representa o valor de uma grandeza física, que eu dou um nome. Esse nome não foi eu que escolhi, vou repetir. Foi a humanidade que construiu. Na nossa língua, recebe o nome de comprimento. Então, comprimento significa isso. O padrão estático de relação tomado como conceito primitivo. Eu não defino isso. Vale a pena, nesse momento, voltar a falar de conceitos primitivos. Por exemplo, na geometria, temos a noção de ponto. A física vai utilizar isto. O ponto é um conceito primitivo. Ponto é ponto. E ponto. Então, é o ponto de partida para fazer a geometria euclidiana nas suas formas e etc. A física vai precisar de um pouco disso também, mas de outras coisas. Então, na relação, eu introduzi, a partir da minha capacidade cognitiva, um conceito. Eu fiz uma elaboração. Nós fazemos a elaboração e introduzimos a grandeza física denominada comprimento, com outras características também primitivas que fundam a nossa cognição
eu junto com esta que estabelece a largura, por exemplo, da sala, com cerca de 17, 16 desses pedaços, mais o de profundidade, mais o de altura. Se eu junto isso, eu crio a noção de espaço, fundamentalmente a partir da escolha do padrão. O padrão não é esse universalmente escolhido, é o que a gente vai chamar de metro. Toma um certo comprimento de um elemento de referência reprodutível. Faço subdivisões, por exemplo, centenas deles, então cada unidade será 1 centímetro. Ainda posso subdividir a unidade em 10, isso vai me dar 1 milímetro, como numa escala assim, não é? Estou tentando aproximar aqui. E assim por diante. Eu crio o que eu chamo de metro, não é? E, a partir disso, a noção de espaço fica posto. Eu vou tratar na sequência das relações não estáticas, que vai me levar à noção do que eu chamo de tempo em física. É o próximo vídeo, o vídeo número 2.